parte que apareceu lá, eu vou observar um conjunto de moléculas de glicose de maneira linear. Esse conjunto de moléculas de glicose de maneira linear. Repita aí, lá. Esse conjunto de moléculas de glicose de maneira linear. Essa é a prova aí, tudo saiu do primeiro de prova. Nós chamamos de molécula de celulose. Então vai. Vai ver. Molécula celular. É formada por uma molécula de glicose ou várias? Várias. Então, várias moléculas de vai. Então, a celulose é um monômero, um só, um dímero, dois, trímeros, três, ou um polímero. Molécula de aminoácido ou glicose? Glicose. Diga lá! Glicose. A colocar o ribossomo e verifica aqui dentro. Os aminoácidos se juntem. O conjunto de moléculas diz. Passaram lá? Sim, os aminoácidos se juntam, saindo água. Os aminoácidos se juntam, saindo água. Isso quer dizer que a união entre os me dá o quê? Então a união entre os aminoácidos é por hidratação ou desidratação? Continuemos a aula com tranquilidade. Se eu junto os aminoácidos e sai água, ok, a junção desses aminoácidos dentro do ribossomo vai formar uma molécula de proteína. Ok, são polipeptídeo ou proteína. Essa proteína é um polímero de glicose ou um polímero de aminoácido? Polímero de aminoácido. Então, celulose é um polímero de glicose. Proteína é um polímero de aminoácido. Mas se eu juntar a glicose dessa maneira, de maneira ramificada, molécula de glicose, está nessa prova que você trouxe. Se eu juntar essa glicose de maneira ramificada, eu tenho um amido. Então, chamamos de um conjunto de moléculas de maneira. Enquanto que é um conjunto de moléculas de maneira linear. Linear. Enquanto que a proteína é um conjunto de moléculas de aminoácidos. Beleza, eu preciso. Se perde dizendo que você está tão agoniado que não revive, está tão nervoso quanto isso. Então vamos com calma, Agora, se eu pegar o óleo, a repetida. Óleo, entre ácido graxo insaturado, a mistura de ácido graxo insaturado, mais o glicerol, o glicerol que é um propanotriol, é um triálcool. Então, se eu juntar um álcool com ácido, álcool mais vai formar lipídio, né? Que tipo de lipídio? Óleo. Óleo. Repetindo, os lipídios podem ser que resultam os óleos da mistura de o ácido graxo insaturado mais glicerol. Mas se eu pegar o ácido graxo saturado de hidrogênio, cheio de hidrogênio, e juntar com o glicerol, se eu misturar o ácido graxo saturado com glicerol, eu vou formar o óleo, vou formar as gorduras. Então, os lipídios são dois grandes grupos, isso é confuso, pessoal. Quais são os dois grupos de lipídios? Óleo, gorduras. Enquanto que usa óleo é a mistura de ácido graxo insaturado mais glicerol, gorduras, é a mistura de ácido graxo saturado mais glicerol. Por isso que nós aprendemos. Então, você, como ele falou ali, que é o negócio da saturação, saturado de hidrogênio. isso. Mas isso tem a ver com a ligação? A ligação é consequência. Você tem muito hidrogênio? Não, a ligação carbono-carbono. É isso. Você tem muito hidrogênio, é isso. Você tem muito hidrogênio, a ligação carbono-carbono fica simples. Ligação fica simples. Você tem pouco hidrogênio na molécula, a ligação pode ser dupla ou tripla em algum momento. E nesse momento que as ligações se juntam, são duplas ou triplas, a molécula é tripla. A molécula fica instável, ela se quebra, ela fica facilmente quebrável. Por isso que os ácidos graxos, insaturados têm menos hidrogênio. Por isso que as ligações se tornam duplas ou triplas para compensar a falta de hidrogênio. Quando você está saturado de hidrogênio, as ligações passam a ser apenas entre os átomos de carbono. Vamos lá. Então, os lipídios, vou repetir, mas lipídios, óleo, pronto, aí lipídios, gordura. Então, os lipídios são quantos grupos? Dois, os lipídios, lipídios, gordura. Então, vou repetir tudo de novo.
Mas a gente não quer ver meu povo assim, não. Bora, proteína, amido, lipídio, óleo e gordura. E faz sobre essas substâncias. Que isso vai cair a prova, vem caindo que todo mundo é a mesma coisa. O que é a proteína? É a mistura de... O que é uma... amido, tá? A mistura de glicose. E o que é a celulose, amigo? É a mistura de glicose. E o que é o lipídio? É a mistura de ácido graxo mais... insaturado. Mas o lipídio, são quantos grupos de lipídio? Dois. O lipídio do tipo... Óleo. Vamos calmar. O lipídio do tipo... E os lipídios do tipo... Gordura. Gordura. Isso aqui, essa revisada é suficiente, é importante para que você possa ler a questão e acertá-la com calma. Você lê proteína, não sabe o que é, lê lipídio, óleo, gordura, isso aqui, não vai acertar a questão. Mas se lê a questão tem lá lipídio, sabe o que é? Gordura, sabe o que é? Você vai acertar. Vai eliminar que é besteira. Vá comigo, todo cuidado. Professor, eu não li colesterol do tipo LDL, colesterol do tipo HDL. Eu estava com preguiça. Eu sempre estou com preguiça. Então não tem nada não. Vou pegar você nesse momento, você não está com preguiça. Pronto. Vá. O colesterol, vai lá. LDL. Tem que falar o colesterol. LDL. Pronto. Ele inflama as artérias. Vai lá. Inflama as artérias. Ele vai lesar as artérias. E o colesterol? HDL. Ele não vai lesionar. Vamos lá a diferença. Enquanto que eu vai lá. LDL. Vai lá. Ela inflama as artérias. Não, porque ele se oxida e por isso inflama as artérias. Vai lá. LDL. Ele é formado, do lado de fora, por proteína, do lado de dentro de... Passou, sim. E dentro dele, olha pra cá, eu tenho um bocado de uma molécula de colesterol. Essa molécula de colesterol está dentro da partícula. Então vamos lá, a partícula. Dentro dela tem o quê? Ok, grande quantidade. Vai acontecer. Está só virado que está se bem preguiçoso. Vai lá. Enquanto que a partícula que não inflama, ela tem também, continua inflama. Solta, gente, fica pra teoria. Tá ótimo. E tem um pouquinho de colesterol. Olha que coisa, olha pra aqui, olha pra cá. Então, qual é das partículas que tem mais colesterol? Qual é a partícula que tem menos colesterol? HDL. As duas partículas que têm proteína de vídeo? Pra quem não sabia, não. Qual é a partícula que não oxida e não inflama? HDL. Qual é que não inflama? HDL. Qual é que inflama os vasos? LDL. Qual é que é arriscado? LDL. Qual é que tem mais colesterol? LDL. Pois é. Aí olha o filho da sua mãe, olha o filho do seu pai, o meu filho, o seu filho, o nosso filho, pega este colesterol. Pega este colesterol, vai. LDL. Absorve este LDL e dentro do fígado ele destrói todo este LDL. liberando as moléculas de colesterol. As moléculas de colesterol vai fazer parte, vai para o pâncreas, vai para nossas células, vai para a suprarrenal, para produzir testosterona, para produzir estrogênio, para produzir, progesterona, estrogênio e testosterona. Repetindo, as moléculas de colesterol. Testosterona. Progesterona. Estrogênio. São hormônios sexuais? Não. Precisa de que substância? Colesterol. Está dentro de que partícula? LDL. Que é uma partícula que inflama ou não inflama? Inflama. De novo, o colesterol, bora. LDL. Vai lá. É uma partícula, quer dizer, na verdade, uma partícula LDL. É uma partícula que contém proteína, lipídio e dentro colesterol. Maior quantidade. Maior quantidade. Aí o fígado absorve todo este LDL. Ok. Degrada este LDL para otimizar, liberar
Colesterol. Olha que U, vai ver. Colesterol. Sirva de matéria-prima para produzir. Hormônios sexuais. Testosterona, progesterona e estrogênio. Mas aqui não é aula, eu estou estudando com vocês. Aqui eu estou estudando com vocês. Está repetindo toda hora. A molécula de Colesterol. serve para produzir hormônios sexuais? Serve. Para os hormônios sexuais. Progesterona e estrogênio. Eu não sei na fala brilhando, sabendo as coisas. Então vamos lá. Qual é a relação entre partícula LDL. e hormônios sexuais? A produção. Há relação? Não há, gente. Qual é a relação? É que uva LDL. vai ser absorvido pelo Fígado. e não é no fígado do ovo. Colesterol. Vai ser o quê, mano? Decata. Liberando o quê? Colesterol. Aí o colesterol vai seguir para produzir o quê? Hormônios sexuais. Quais são os hormônios sexuais? Testosterona, progesterona e estrogênio. Progesterona, vai ver. Estrogênio e o quê agora? Ok. Breca-checa, breca-checa. Aqui, olha para ela aqui. Ela tem ovário? Não vou resolver perguntas individuais. Fala, gente. Eu vi de plantão. Ela tem ovário? Beleza. Ela produz estrogênio? Produz. Produz progesterona? Sim. Beleza, pronto. Agora, e os hormônios dela vem de onde? E colesterol. Pronto. Que colesterol? LDL. Que tem lipídio? Tem. Proteína? Tem. Pronto, beleza. Aí esse colesterol vai para onde? O fígado. E lá no fio da molequinha vai ser. Degradado. Vai produzir quais hormônios? Testosterona, progesterona e estrogênio. E o que? Vai? Estrogênio. Testosterona. Beleza. Então veja, gente, que há sempre uma relação interessante. Agora, olha que coisa fantástica. Sobre a origem da vida, eu tenho 5 ideias, né? Mais de 500 que ocorreram no passado. São 5 ideias. As principais que vão cair em concurso aqui, tudo está na prova. Ó, teoria da A biogênese. Pronto. A primeira, teoria da Biogênese. biogênese. Vamos embora. Teoria da Com esperma. transferia. Hipótese Autotrófica. autotrófica. E a hipótese Heterotrófica. vou recapitular todo o exemplo e vamos depois misturar. Assunto de primeiro ano colegial com terceiro ano colegial brasileiro. Vamos lá. Na teoria da A biogênese. ele procura explicar o quê? A origem da vida. Enquanto as teorias da Evolução. evolução só são duas. Só são duas. Tonto. Só são duas teorias que explicam a Evolução. Quantas ideias explicam a origem da vida? Quantas teorias dá? As teorias da Evolução. são quantas? Duas. As Clássicas. Pronto, as clássicas. Só são 3 as clássicas. As clássicas só são 3. E a teoria da Atual. como ela, na verdade, a teoria Atual. é uma Sintetização. junção, eu vou chamá-la de... Teoria sintética. Porque se trata de uma junção, síntese. Então, resumindo, aí, lá. Teoria da evolução. Eu procuro explicar a evolução das espécies. São quantas? Duas. As teorias. Clássica. E a teoria Atual. E quantas teorias que explicam a Origem da vida. São quantas ideias? 5. Como elas, para a gente revisar, aqui não é aula, que eu estou estudando com vocês. A teoria da A biogênese. explica a evolução das espécies? Explica o quê? A origem da vida. Valeu. As teorias. Clássicas. Minha teoria. Atual. Procura explicar. A evolução das espécies. Enquanto que A origem da vida. mas a gente está esperando o colegial e terceiro que realmente distancia tanto. As teorias da origem. Vou recapitular as teorias A que biogênese. diz que os primeiros seres vivos vieram da matéria. Bom. Diga bruta, Bruta. que incidia sobre essa matéria. Bruta, princípios ativos. Princípios Ativo. raios, calor, temperatura, pH, princípios ativos. Esses defensores eram Aristóteles. Então, teoria dessa. A biogênese. Vou recapitular. Diz que os primeiros Seres vivos. vieram da matéria Bruta. que incidia sobre a matéria bruta, princípios pH, blá blá Diga, blá. princípios Ativos. E depois tem a teoria da Biogênese. Precisamos fazer dizendo nada disso.
Os primeiros seres vivos não vieram da matéria bruta, mas vieram de outros seres vivos, pré-existentes, Está lá na prova, de outros seres vivos. pré-existentes. Quem disse isso? Luiz Pasteur. Ok, a teoria dos atenções, a teoria da... Tempo depois, já assistindo depois, não, nada disso. Os primeiros seres vivos vieram Do espaço. de onde, gente? Quem tem essa ideia tão estudada hoje? Teoria da... Teoria, o cosmosoi, você sabe que eu faço. Eu não vou questionar, eu quero que me lá na minha prova, quais são as ideias sobre A origem da vida. por favor, se for na hoje. Da biogênese. Teoria da Consciência. isso é muita hipótese também, dizendo, nada disso. Os primeiros seres vivos já realizaram fotossíntese, os primeiros seres vivos já realizaram biossíntese, os primeiros seres vivos eram complexos, viveram num ambiente simples, repetindo, os primeiros Seres vivos. já eram Com no meio, simples. o pau pegou porque os defensores da teoria Heterotrófico. disseram, não, os primeiros seres vivos não vieram. Teoria não, hipótese. Eram viver num ambiente complexo. Vamos pensar aqui, para quem não sabia nada disso, vamos lá, gente que quer dar uma satisfação à família, está aqui, custa caro, muito dinheiro está aqui. Vamos lá, teoria da hipótese. Heterotrófico. São ideias que procuram explicar a evolução da espécie, é isso? Não. Que procuram explicar A origem da vida. eu procuro explicar A origem da que não há. Eu prometi que ia bater nesse assunto até chegar na prova, porque não, isso aqui é a origem da vida, não, isso aqui é evolução, não tem que enganar. Valeu, professor, valeu. Não é Deus perdido. Agora, as teorias que procura explicar. O primeiro foi Jean-Baptiste Pierre de Montfort, Cavaleiro Lamarck. Você me diz tudo? Tem que estar diferenciado lá fora. Diferenciado. Chegando no banco, começar a falar em Jean-Baptiste, não, você está aqui com o próprio presente. Não precisa pegar fila, não. Chega na Saraiva. Entra aí, não. Estou de hoje. Alisson, não, seu vagabundo, fique em pé aí, gente. Olha. Segundo Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Pierre de Montfort, Cavaleiro da Tábua Redonda. Segundo ele, disse, era uma pessoa exótica, usava roupas longas, cabelos longos, sapato alto. Esse é outro nome. Ele é exótico. O nome disso é viado. Chega para os seus meninos universitários, vou levar o livro, que ele acha que se uma planta usa determinado órgão, esse órgão vai se desenvolver, que essa característica adquirida pelo uso constante será transmitida. Peraí! Segundo, fala gente, as espécies evoluem. Segundo, porque usam um determinado e por isso são capazes de transmitir para seus. Segundo, de novo, ele está querendo dizer para mim e para vocês que a permissão do caráter que foi ocorre. Hein, gente? Ou seja, ele quer dizer que as características do ambiente são variadas. Quem diz isso? Para explicar o quê? Aí, cadê ele? Me deu de século XIX. Nada disso. Características que são
Não que dito, traduzir que Mendel é você matemática, história, filosofia, agora matemática, filosofia, então no segundo grau, no primeiro ano colegial, né, no ensino médio, sempre quis fazer parte da sociedade europeia de ciência, sem conseguir, ele é muito estudioso, mas contestar algumas coisas. Mendel diz, epa, as coisas, os fatores, deve haver algum fator, já falei sobre isso, responsável pela herança, não, biológica. Não tinha herança genética biológica, então deve haver algum responsável pela herança biológica. E este responsável, eles são três e não as. Como disse o colega, então, isso quer dizer que contestou o Malak, Mendel diz que deve haver algum responsável pela transmissão do caráter biológico e não as adquiridas. Isso quer dizer que Lamarck eles se confrontaram. Onde? Diz que as características são e não as características, como disse. Então, mas Lamarck procurou explicar dizendo que se você, você vai adquirir determinadas que poderão ser, isso é o indivíduo. Mas se você também, determinado, esse homem pode, não vai ser notado. É o caráter que foi adquirido a atropia. A atropia vai ser também, e o indivíduo não é aquela já característica. Então ele tirou uma base. Lembrete que olha aí, conjunção aditiva, olha aí. Aliás, eu estou esperando o pessoal poder conjugar o verbo vir e ver no futuro do subjuntivo. O subjuntivo. Cristina Quer ser doutor? Sim. Fazer um corpo, botar no corpo. Nem. Não, porque eu consigo. E você pode, vocês são bons. Vocês podem. Olha lá, hein? O subjuntivo tem três grandes momentos. O presente, o passado, que é chamado de pretérito, e o futuro. É o pedido de conjugar o futuro do subjuntivo, do verbo vir, e verbo vir. E tem 50 reais. Bota aí para isso que eu conjugo. Tenta. Aí, voltando. Segundo, olha. E Lamarck, que eu vi. É sério? Ele vai me dar 50 reais. Ele vai pagar quem conjugar. Quando a minha avó, porra. Aí quando eu quero, porra. Quando eu ver, quando eu vier, se eu ver, Bora não, vamos lá! Ai, aqui tem gente que tem conjugando. Lamarck disse que era lei para adquirir. O que é isso que vocês falaram? Fale sobre o que Lamarck falou. Isso vai explicar o quê? 50 anos depois.
depois, diga aí lá. 50 anos depois. 50 anos Tem depois. alegria, vocabulário, tem uma redação, não sei mais. Nem olha o resto. Corrida dele logo 10 da vida. Se fosse assim. Fala, diga, 50 anos depois, né, João? 50 anos depois. Eu saí de Mark e evoluí para Darwin. Darwin. O concorrente me chama de Darwin. Você chama? Você chama qualquer um. Você estava onde? Eu aprendi em Londres. Perri. E aí? Segundo! Tá com medo? Segundo! Ele disse: as espécies evoluem porque tem variabilidade de caracteres. E estas? Variabilidade de caracteres. Garante que elas consigam. Luta pela sobrevivência. E lutando pela Sobrevivência. elas podem ser. Seleção natural. Quem disse isso? Darwin. Para explicar o quê? A evolução das espécies. Vou dar aula toda. Segundo. Lamarck. Para explicar. A evolução das espécies. Ele disse: as espécies devem obedecer a. Vem do uso e desuso. São dos caracteres. Mas Mendel disse que os caracteres não são somente os caracteres. Então, segundo Lamarck. se defronta com Mendel, Sim. mas segundo quantos anos depois? 50 anos. É forma contrária, eu fico até com medo de falar o português. Aí eu falo, não sei lá, 50 anos depois, vá. Darwin. Sim. Ela arrebentou ele. Ah, glória, todo mundo aqui. Eu só falei e deixou de falar com aqui. 50 anos depois, não? E um pouco de outros olhos que eu não sei o que dizer. Ninguém perguntou nada, mas você fala. Porque Darwin. A conselho do Twitter. Mas quando ele me conhece, diz: porque Darwin. Será que ignorante? Então, você está portuguesa. Pra sair aí. Segundo, Darwin. ele diz que as espécies devem sofrer. Variabilidade de caracteres. E devem. E por isso elas devem ter. Por isso que as espécies. Porque elas são. Mas porque elas querem que. Mas porque isso foi a sua. Só que Darwin não gostava de genética, ele odiava a genética. E aí quebrou o pau com a genética. Enquanto Darwin estava na Globo todos os domingos do Faustão, ele era rico, família rica, Darwin. Tá? Estava na TVE aos domingos. TVE, Roda Viva. Ninguém assiste. Enquanto estava intervalo fantástico e Faustão fantástico. Intervalo da novela anunciava Darwin, pô. E o nosso querido lá estava na TV. a TV pública. Ninguém ouviu ele. Ninguém queria saber dele, ninguém queria matemática. Piorou probabilidade. Logística e estatística. E ele era chatinho. Tudo ele é constatado. Probabilidade no seu livro, só não queria entender nada. Mas eu quero mostrar esses dados que eu fiz vários cruzamentos. 10 bilhas. E estabelecer características diversas. Eu sei que você não quer me ouvir, mas eu vou falar.
O quadro diz aí, como e olha, segundo, né, gente? Então, ele diz que as características adquiridas ou biológicas é que são e não as características adquiridas. Mas segundo, Darwin variabilidade de caracteres, luta pela sobrevivência. Seleção que 60 anos depois veio o botânico suíço Hugo de Vries. Nós, médicos, biólogos, biólogos, temos um preconceito enorme contra o botânico suíço Hugo de Vries. Hugo de Vries. Ele diz: ei, professor Rafael, diga para os seus alunos, eu sei que vocês ficam você toda a vida. Tudo bem, não tem nada não. Vocês só podem estar nos concursos. Pouco você fala sobre mim. Mas eu estou aqui. Sabe o quê? Ele disse, ele quem? Hugo de Vries. Quantos anos depois? 70 anos. Para explicar. A evolução das espécies. Ele dizia. Sobre mutações. Onde estão inseridas. Entende-se por mutação, mudanças no padrão genético. Ou seja, e os que tem? No caso desse aqui tem 44 autossomos de 2 sexuais. 44 autossomos de 2 sexuais. Mas eu posso ter indivíduo que tem 44 autossômicos, 1 sexual. 44 autossômicos, 3 sexuais. 43 sexuais. Mas eu posso ter 45 autossômicos e 2 sexuais. 45 autossômicos e 2 sexuais. Ou 45 autossômicos e 44. Houve mudança no padrão genético? Então isso aqui são chamados normais ou mutantes? Então chamamos de mutação. No padrão genético. Ok, essas mudanças no padrão genético podem ser favoráveis? Podem. Por isso o indivíduo evolui. Podem ser desfavoráveis? Por isso o indivíduo não evolui. Vamos lá. Mutações Podem ser favoráveis ou não favoráveis. Mutações Então, favoráveis. Pode facilitar a evolução do indivíduo. Mas quem falou em mutação na biologia, quem foi? Nós só falamos em seleção natural, mas esquecemos as mutações. Quando falamos em seleção natural, falamos em Darwin. Mas quando falávamos em mutações, porque criou o termo da biologia, quem foi? Mas quem falou sempre em quem foi? Darwin. Quem falou em quem foi? Que frase já garantida. Como se fala em? Você fala em? Como se fala em? Mas como se fala em? Quem fala hoje em? Hugo de Vries. Então, os três grandes pensadores, quais são? Darwin e Hugo de Vries. Quais são as ideias clássicas da evolução? Lamarckismo, darwinismo e mutacionismo. Cuidado, por favor, agora pra gente manter essa prova, vá. Quais são as principais ideias da evolução? De novo. São ideias? Mas ideias clássicas, ideias clássicas, por dizer, da origem da vida. Origem da vida. Eita lasqueira. As ideias da origem da vida. Ideias clássicas da evolução. E o darwinismo reúne quais ideias? Lamarckismo
ideias. Agora fica fácil. Segunda teoria. É uma. Sim, junção. Entre pensamentos Entre pensamentos do. E eu juntar, por favor. Eu tenho um. Então, qual é a diferença entre e? É que no, amigo. Não se fala em? Enquanto que no? Enquanto que o é uma ideia. O é uma ideia ou moderna, ou sintética, ou atual. Tomias, diferença aqui, vai matar a pau nas pegadinhas. Ele enrola, não pode ficar, bota por aí, até justo por não errar. Ó, para quem nunca viu, já ouviu falar em evolução, e evolução, professor, eu só falava em Darwin, às vezes muito mal. Então aqui, fazendo já a cabeça de vocês. Quais são as teorias clássicas? Qual é a teoria atual sintética? Que corresponde a uma? Entre pensamentos de? E o que disse Hugo de Praia, desse botânico, o artigo por isso que nós não falamos muito. Isso aqui foi retirado, desculpa, aqui da Uneb. Essa frase não é minha, não teve não. Eu roubei da Uneb, com uma alternativa do achei ótimo. E repeti até hoje. Deu na frase da Uneb. Achei ótima. Digo, opa! Bota a minha exalta. Isso aqui foi retirado da prova da Uneb.